Olá, como sempre é muito bom ter você conosco aqui no Toque de Vida, e em especial hoje com o culto cristão luterano, direto da Capela Universitária em Canoas, mais um momento de música, reflexão, oração e a sua participação conosco. A partir de agora, acompanhe conosco o Toque de Vida de domingo. Muito bom dia. Pode ser mais forte. Muito bom dia. Isso, assim a gente fica mais animado até ouvindo um bom dia tão forte, tão caloroso de todos vocês. É uma alegria recebê-los para mais um momento de culto aqui na Capela Universitária, onde todos os domingos os cristãos se reúnem para celebrar, para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra, para estarmos juntos, para nos aquecermos a nossa fé em comum que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador, e para celebrarmos tudo que é de bonito que acontece num culto cristão. Esses dias, numa cena da novela, alguém comentou: nossa, olha essa casa, que bonita, que eles têm uma piscina e tal. E a outra pessoa que estava junto disse: mas essas pessoas na novela nunca estão na piscina em casa, estão sempre na piscina do clube. E aquilo eu fiquei pensando, é verdade, mesmo que às vezes as pessoas tenham uma coisa em casa, elas preferem um lugar onde tem gente, porque eu até posso tomar banho de piscina em casa, mas num lugar onde tem mais pessoas eu tenho outras coisas que em casa não tem. E eu fiz essa transposição para a questão da fé. Eu posso ter a minha Bíblia em casa, posso fazer a minha oração em casa, posso ter a minha piscina da fé em casa para tomar os meus banhos diários, até devo ter. Mas vir aqui no lugar onde todos querem tomar este banho da Palavra de Deus, a gente também tem coisas que em casa a gente não teria. Por isso essa é a importância dessa dinâmica. O estar sozinho e o estar na casa de Deus. Por isso sejam bem-vindos aqueles que também não estão aqui presentes na capela, mas estão conosco através da Ubra TV, celebrando este momento conosco. Antes de darmos sequência, convido a nos cumprimentarmos, darmos um bom dia para quem está pertinho, pode ser? Antes de nós seguirmos com o primeiro hino, apenas explicar porque hoje no início eu não subi lá no altar. A ideia é fazer o simbolismo do porquê existe uma confissão de pecados, que depois vai vir no culto. Que a ideia é, antes de nos aproximarmos de Deus, nós vamos limpar o nosso coração, como quem limpa os pés no tapete antes de entrar na casa. Então hoje essa primeira parte do culto, o pastor está aqui embaixo, a gente começa cantando, faz a invocação, faz a confissão de pecados, depois então adentramos o altar de Deus para seguir o nosso culto. Então cantamos o primeiro hino, Como Eu Amo o Teu Tempo. Eu amo o templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão feliz
caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Convido a ficarmos em pé para o nosso momento de invocação a Deus. Senhor Deus, em Tua casa estamos para Te ouvir. Ó Pai, em Tua casa estamos. Em Tua presença estamos, ó Deus triuno, porque bom é ter nossa vida fundamentada em Teu amor. Reunimo-nos em Teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa confissão de pecado será na forma dessa canção a seguir, conforme o programa nos orienta. Onipotente Santo Deus, nós imploramos Teu perdão. Não nos repreendas, ó Senhor, nem nos castigues em Teu furor por nossas falhas. Sinceramente confessamos, não há coisa boa em nosso ser. Se acaso feri o meu irmão, se não estendi a minha mão, peço perdão. Nós suplicamos Teu perdão por Teu sincero e grande amor. Mediante Jesus o Salvador, tem misericórdia, ó Senhor, do pecador. Deus de amor, tem compaixão do pecador. Ó Redentor e Senhor da salvação, ó Deus de amor, tem compaixão do pecador. Ó Redentor e Senhor da salvação. Em virtude desta sua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado por Deus, anuncio a você a graça dele. E por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a tomarmos nossas Bíblias para o Salmo 23. A comunidade pode sentar. O Salmo 23, um dos textos mais lindos e mais lidos da Bíblia. Convido a lermos, inclusive, em conjunto este Salmo, não na forma alternada como sempre. Salmo que lembra a todos nós que o Senhor é o nosso pastor. Página 369 do Antigo Testamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo.
Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Convido a abrirmos o nosso finário no hino 252, estrofes 1 e 2. Este é o momento do sacramento do Santo Batismo, onde receberemos mais um irmão na fé, mais uma irmã na fé, que será batizada, receberá a fé em Jesus Cristo e será acolhida pela família da fé. Durante a segunda estrofe, pais e padrinhos já podem dirigir-se ao altar para o momento. Hino 252. Jesus, eis-nos aqui a cumprir o teu mandado. Por haveres tu chamado aos teus braços os meninos, dando céus aos pequeninos. Já fizeste-nos saber ao falar a Nicodemos que é preciso renascer e que a vida recebemos quando somos batizados e lavados dos pecados. Estimados amigos, pais, padrinhos e congregação, é importante fazer a pergunta: por que batizar crianças? Por que o batismo? Para alguns é mais um dos ritos, ou um rito de entrada, como o casamento é um rito de vida e o enterro é um rito de saída. Esse não é um mero rito, é um ato divino através do qual Deus, não igreja, não sacerdotes, agem. Deus age através desse ato. E por que batizar? Por quê? Porque uma criança, Ana Clara Lazarotto Jacobos, é tão inocente, uma cara tão doce. Apesar que vocês já experimentaram com pais alguns momentos de egoísmo, pelo seu modo de já tentar manipular os adultos, isso está inato ao ser humano. A razão de nós batizarmos uma criança está aqui registrado num livro que, escrito há 3.000 anos atrás, diz o porquê disso. Isso não é uma mera cerimônia social, para ter padrinho, comadre, fazer um churrasco, ou ter uma marca religiosa para proteger para o resto da vida. Não é um ato mágico ou supersticioso. É um ato de um significativo, de uma significação muito grande. E a razão de batizar está aqui, ó. Diz Davi: de fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Tenho sido mau desde o dia em que fui concebido. Eu sei que dizer isso hoje não é tão fácil de aceitar. Tem pessoas que têm dificuldades com isso, de aceitar que o ser humano é mau desde o nascimento, mas realmente todos nós somos marcados pela imperfeição, e é esse o motivo de estarmos batizando a Ana Clara, para que ela receba a marca de Deus. E essa marca, através do santo batismo, é o toque do amor de Deus, conforme a igreja não inventou.
mas conforme Deus prometeu, que através de um ato divino como o batismo, que é um mistério, que não cabe em nossa razão, não cabe em nossa compreensão, através desse ato, Deus promete algo que... Vou tentar dizer de cor, eu queria olhar o texto. Deus promete, num outro momento, dizendo que Ele vai estar conosco e nos carregar até o fim de nossa vida. Ana Clara sai daqui hoje com a promessa de Deus, de que Deus vai carregá-la, vai salvá-la e vai estar com ela até o fim da sua vida. Essa é a promessa. Só que o batismo não é uma coisa do dia 12 de julho de 2009. O batismo é algo para o dia a dia, para a vida. Vocês, pais e padrinhos, são convidados, desafiados a dizer nesse momento que vocês estão se comprometendo em fazer tudo para que esse ato divino, misterioso que aqui acontece, é para ter continuidade, é para a vida, não para o dia 12 de julho de 2009. Nesse sentido, eu pergunto a vocês têm o firme propósito e querem fazer tudo para que Ana Clara chegue ao céu através das promessas de Jesus Cristo, seu Salvador? Se assim é, digam sim. Vocês fizeram essa promessa diante de Deus, que Deus abençoe essa decisão, esse voto que vocês fizeram, e nós agora nos dirigimos à pia batismal para que aconteça o batismo. A comunidade pode levantar e acompanhar. Convido a comunidade a olhar no programa, conforme item 8, ali está o credo apostólico, que é a fé que todos queremos declarar nesse momento, e é nessa fé, nessa convicção e nessa certeza que nós queremos batizar a Ana Clara. Dizemos todos em conjunto o texto do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ana Clara Lazarotto Jacobos recebe o sinal, a marca, o toque de Deus na fronte e no peito, como um sinal e marca do Cristo que por ti te salvou e redimiu. Pra cá. Ana Clara Lazarotto Jacobos, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que te dá nova vida te mantenha nessa fé e te acompanhe todos os dias, por Jesus. Amém. A comunidade pode sentar, os padrinhos também, os pais vêm até o altar. Nosso Deus e Pai, a Ti entregamos esta criança e cremos que Tu a tens aceito no número dos Teus filhos e chamado para a vida eterna. Rogamos que queiras protegê-la em corpo e alma, para que ninguém a possa tirar das Tuas mãos. E concede aos pais e aos demais familiares e padrinhos sabedoria, amor e paciência, para que a sua educação seja abençoada e conduza a Ana Clara para o Teu reino no céu. Faze crescer em todos nós a fé e dá-nos a conhecer e compreender cada vez melhor o consolo e a alegria
que consistem em sermos batizados e sermos teus filhos. Por Jesus. Amém. Aqui está o certificado do batismo. Aqui um livro, uma Bíblia para crianças, para que vocês possam cumprir a promessa que fizeram, de colocar a Ana Clara no caminho que leva ao céu. Não tem tarefa mais importante nesse mundo que colocar o seu filho ou sua filha no caminho que leva ao céu. É uma dádiva essa criança para vocês, e que Deus os abençoe, juntamente com a Ana Clara, que hoje começa uma nova vida pelo toque do Espírito de Deus. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. A epístola para este dia nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22.
E lá nós lemos: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Até aqui a palavra de Deus. Nós chamamos para virem até aqui à frente as criancinhas com a professora Roberta e a Natália, que vão dirigir esse trabalho tão importante de levar as criancinhas até esse Jesus que congrega e chama e estabelece essa comunhão com o nosso Deus. Esse trabalho é tão bonito, tão importante, e vocês estão aqui e vocês vão ali para a salinha depois e vão ouvir mais sobre esse Jesus tão bom, tão querido com todos nós. Ele partiu o pão para aquela gente que estava com fome, e vocês vão receber um pouquinho de pão, um pão diferente, não um pão com fermento, de fermento, mas a palavra de Jesus. Antes de vocês irem para lá, vamos fazer uma pequena oração. Eu digo e vocês repetem, tá? Querido Jesus, nós te amamos, nós acreditamos em Ti e nós precisamos
conhecer ainda muito mais desse amor tão grande que tu tens por todas as pessoas. Nós te amamos. Amém. Podem ir. Que Deus abençoe a Roberta e a Natália e todos vocês. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja paixão, alegria, depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em Sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja paixão, alegria, depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em Sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Pense nisso um instante, não importa o que acontecer, tudo está nas mãos dEle, tudo você pode crer. Seja dor, seja paixão, alegria, depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em Sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser, preenche o ser, preenche o ser. Quero começar a minha entrada no texto, eu não posso ser longo demais, mas vou tentar entrar com uma realidade que não é a realidade do texto, mas uma realidade do nosso cotidiano. Essa semana um colunista, que não vou mencionar, escreveu, ao se referir ao nosso cenário humano político, ele chegou e disse a seguinte frase no final do seu artigo: a única triste conclusão a que se chega é que nada, realmente nada muda debaixo do sol. Não tem novidade. E quem disse isso já há muito tempo foi Salomão. Não tem novidade debaixo do sol. Mudam as cascas, as aparências, as situações, lógico, muda a tecnologia, mudam os recursos técnicos, mas a essência da vida humana, os mistérios, as perguntas, o comportamento, não tem surpresa. É realmente nada há de novo debaixo do sol. Portanto, essa palavra que foi escrita dentro de um contexto, de um momento histórico,
tem sim lições para o dia de hoje, apesar que faz 2000 anos atrás que esse livro foi escrito. Aliás, 2000 anos, esse texto. O texto anterior tem muito mais história, mas vale para o dia de hoje. E vai continuar valendo para sempre. Então, o texto fala de uma transformação do ser humano. E essa transformação do ser humano, vocês eram aquilo, agora são isso. Vocês eram pessoas assim, mas agora estão debaixo da graça, da reconciliação de Cristo. E aí fica a primeira afirmativa categórica. Quem muda o cenário do coração humano, na profundidade que a Bíblia entende, é Cristo. Ele é um instrumento de mudança. Ele é o que reconcilia, é o que traz a paz. É Ele que propõe a mudança da condição espiritual do ser humano. É ponto número 1. O ponto número 2 é que no momento que eu vivo debaixo dessa graça, debaixo dessa reconciliação, dessa paz que vem do alto, mas não vem daqui de baixo, no momento que eu estou nessa relação de graça, eu encontro uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que se constrói a partir de coisas humanas, mas é uma paz que me coloca numa relação, apesar dos meus pecados, numa relação pacífica com Deus. E quem estabeleceu essa paz, quem criou essa paz, foi aquele que obedeceu toda a lei, porque nós não obedecemos. Nós somos desobedientes manhã, tarde e noite. Desde o início da nossa vida, como vimos no batismo ali antes, que diz o salmista Davi, aliás, ele entendia de ser humano, e entendia de mancada, entendia de pecado, e entendia de graça de Deus. Ele dizia, desde que eu fui concebido eu sou pecador. Desde que eu nasci eu tenho dentro de mim essa maldade, essa tendência, essa inclinação para o mal, mas quem me restabelece, quem me reconcilia, quem me dá a paz, não é a minha obediência à lei, não são as minhas condutas certinhas de vida piedosa, os meus compromissos religiosos. Quem me dá a paz é a obediência de Cristo e a sua obra na cruz redentora, o seu sangue que foi derramado para perdão gratuito, não meritório, de todos os meus pecados. Portanto, em Cristo a paz é restaurada. Um detalhe, não para um povo, mas para a humanidade. Cristo veio estabelecer essa relação de paz também entre as pessoas. E todas as pessoas. E o acesso a Deus não é mais de alguns, é de todos, e através da ação do Espírito Santo. Cristo providenciou uma nova base, a base para a nova vida, em que se vive claramente a ideia da reconciliação. A humanidade perdida foi colocada numa dimensão, compreensão de família. Eu sei que família também tem problemas. Tem muitos problemas. Igreja também tem problemas. Congregação também tem problemas. Isso aqui não é uma reunião de santinhos. Mas aqui estamos festejando e celebrando hoje de manhã a reconciliação de Deus para conosco, para que nós eliminemos os nossos muros e as nossas barreiras, as nossas diferenças. Antes da queda havia uma aliança entre Deus e os homens razoável. Aí tem um texto da Bíblia que é muito forte. Gênesis 6. Deus cansou do ser humano. Vamos usar um termo mais forte. Disse, não aguento mais essa criatura que eu fiz. Aí veio o dilúvio. Depois do dilúvio, sobrou lá o Noé, a Torre de Babel. E com a Torre de Babel, os seres humanos parece que entram numa fragmentação maior. Cada um fala a sua língua, cada um tem o seu modo de entender, e as pessoas não se entendiam mais. E esse, em parte, é um cenário que houve um contínuo fragmentar da sociedade, mas em Cristo, e com Cristo, com a sua graça, começa a esperança de um novo momento. Apesar da fragmentação, da desarmonia, em Cristo a humanidade pode e quer ser cristã, formar
uma família ou um edifício, como diz aqui no texto. Um edifício cuja base é Jesus Cristo. Bem, edifício tem base de cimento, concreto, ferro, não cresce. A igreja, como edifício, com pedras vivas, cresce. Aliás, hoje a Ana Carolina entrou na família de Deus. A igreja cresce, apesar dos... Eu encontrei ontem um atleta da universidade que está na França, disse, pois é, na Europa o cristianismo está fraco. Não se vê as coisas como se vê por aqui. É verdade, tem lugares do mundo que parece que eles cansaram de viver a doçura da graça, da reconciliação, daquilo que tinham talvez no passado e que hoje estão embriagados ou entorpecidos com as coisas, com o ter e com o fazer, e esquecendo de ser, especialmente de ser família de Deus, de ser povo de Deus reconciliado e de ser povo de Deus amado. Eu quero concluir com um texto que eu tenho aqui, para não entrar demais na profundidade isso que nos levaria muito longe. Eu tenho aqui um texto que um leigo escreveu sobre sua congregação. Faz questão de dizer um leigo. E ele diz assim sobre a comunidade, a congregação cristã, que é a representante, eu diria assim, brincando um pouquinho, é a concessionária da igreja maior, que é o povo de Deus. Isso aqui é uma espécie de uma concessionária. Não é que é a única, tem outras concessionárias, tem as suas falhas. Mas veja como o leigo descreve uma concessionária, uma congregação cristã. É uma coisa pobre e terrena. Algumas são bem frágeis. Às vezes preocupada com coisas tão pequenas e miúdas. No entanto, ela é a porta para a grande igreja. Ela, a congregação, frequentemente está atrás do tempo. Vocês já ouviram isso? A igreja é um montão de gente retrógrada, tudo gente do passado, tudo gente antiga, gente que não pensa para frente, esse mundo é outro. Ela frequentemente está atrás do tempo, mas ela é a porta para o futuro. Ela é frequentemente envolvida em controvérsias. Ah, sim, tem muita pauleira na igreja também, até briga. É só olhar a história, brigaram por muita coisa, até por coisinhas insignificantes. Mas é ela que detém a chave para a harmonia eterna. Seus ministros são somente humanos e muitas vezes cometem erros. No entanto, eles são a frágil referência e substância do grande sumo sacerdote. O pastor dessa comunidade não somos nós quatro. O pastor da igreja cristã é Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. Nós somos meros representantes. Eu digo isso, sabe por quê? Porque tem gente que se afasta da igreja, em todos os níveis, por causa de coisa de pastor. Não é pastor isso, aquilo. Vamos olhar para o sacerdote maior e não para as coisas pequenas do ministério, que é frágil e fraco. O seu altar é simples. O nosso até que é simples, mas é muito bonito. No entanto, é dele que é servido o pão da vida. Não tem padaria que serve o pão da vida. Aqui é servido o pão da vida. Sua organização é frágil. E às vezes parece ter um pouco de a ver, às vezes parece que tem pouco de a ver com religião. Se a gente entrar nas entranhas de uma congregação cristã, a administração tem coisa que é, mas como igreja tem esse tipo de assunto? A ordem do dia é essa? Mas através desse organismo ou dessa organização é que o santo corpo de Cristo funciona. Uma congregação, apesar das suas fraquezas, funciona como organismo, mas é através disso que se constrói a grande igreja, que não é um prédio, não é uma organização, mas é a reconciliação encarnada entre nós. Sua pregação às vezes não é tão adequada, mas do púlpito a palavra de Deus fala a seus filhos. Seu orçamento é pequeno, tem comunidade muito fraca financeiramente, e é difícil equilibrar, mas nela, na congregação, se encontra o grande tesouro. Ela está cheia de pecadores, como eu,
mas ela é a mãe que acolhe os pecadores, que são santificados e renovados, reconciliados pelo Espírito Santo. Aos olhos do mundo, é coisa pobre, insignificante, mas aos olhos de Deus, é a sua santa igreja, a manifestação da sua presença. Minha congregação, diz o leigo, pode parecer fraca, ineficiente, inadequada e mundana até, mas ela é meu elo com a grande realidade. Ela é o meio pelo qual Deus desce à terra e habita entre seu povo. Aqui é o lugar de se celebrar a reconciliação de Deus, o amor dele, e isso está além de nossa compreensão, e é isso que nós festejamos todos os domingos. E se alguém disser que isso ele pode ler em casa, pode ler, mas não vai ter esse momento de comunhão, de canto, de celebração, de vibração e de explicação da palavra, como tem no convívio dos cristãos, quando os cristãos se reúnem no seu encontro, no seu culto de louvor e adoração. Que Deus, como igreja viva, nos torne instrumentos nesse mundo que precisa de muito testemunho e muita reconciliação. Amém. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
A congregação queira sentar. A Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, em, com e sob o pão e o vinho, para perdão de pecados, fortalecimento na fé e testemunho de unidade nesta fé. Todos aqueles que são cristãos batizados, foram instruídos nas principais verdades bíblicas e creem neste sacramento, concordando com a confissão de fé da Igreja Luterana, participam neste momento deste presente de Deus. Começando com a minha esquerda, depois a minha direita, aqui diante do altar, conforme de costume, recebendo a Santa Ceia de Cristo. Durante a distribuição, as canções que estão no nosso programa. Deus abençoe o participar de todos os comungantes. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Colocamos-nos de pé para o momento de ação de graças. Agradecemos-te, ó Pai, pela Santa Ceia, este presente que salva. Pedimos que esta Santa Ceia nos fortaleça a fé em Ti e nos dê mais motivação para servir o semelhante em amor. Mediante Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queiram sentar-se? Chegamos assim ao final de mais um momento de culto aqui na Capela Universitária, onde nós sempre temos a alegria de receber a todos vocês aqui, e também aqueles que nos acompanham através da Ubra TV, seja via o sinal da TV ou via internet. Sempre muito bom ter cada um de vocês aqui conosco também. Graças a Deus, dai graças a Deus, se Ele é bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus.
o amor que dá aos seus. Louva ao Senhor, ó louva ao Senhor, ó tu minha alma, e lembra-te do seu eterno amor, do seu eterno amor, do seu eterno... E chega ao fim o Toque de Vida deste domingo, com mais um culto cristão luterano direto da Capela Universitária, para aí onde você está. Obrigado por sua companhia conosco, e se quiser entrar em contato, toquedevida@ubratv.com.br ou pelo telefone 51 3477 9282. Para alguma informação, saber onde há uma igreja luterana perto da sua casa ou para simplesmente entrar em contato conosco. Vai ser muito bom receber a sua companhia. Domingo que vem tem mais um Toque de Vida especial, o culto cristão luterano aqui na Ubra TV, mas amanhã já tem um novo Toque de Vida esperando por você. Um abraço, a gente se vê.